Bom, então vamos deixar essa avaliação da atividade política e vamos para um outro nível do debate. Eu chamo aqui agora a advogada Tatiana Carla, presidente da Associação de Mulheres Juristas, nossa convidada aqui no programa Giral de hoje. Tatiana, seja bem-vinda aqui ao programa Giral. Obrigada, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, né, você sempre cedendo espaço aqui para a gente poder estar falando sobre a advocacia, agora sobre a nossa associação, né? Eu queria falar um pouquinho da associação, se eu pudesse. Mas é claro, você vai ter toda a oportunidade para isso. Então, assim, a nossa associação, a gente montou, eu e um grupo de colegas, né? Que algumas são advogadas, outras procuradoras, defensoras públicas, estudantes de direito. Nós sentimos a necessidade de fazer uma junção, né, de mulheres, uma associação, nos unirmos, né, numa agremiação, para tentar fazer com que o direito da mulher fosse mais respeitado, né? Nós sentimos essa necessidade, porque não encontramos essa acolhida dentro de alguns organismos que já fizemos parte, né? E achamos nessa associação uma independência maior, para a gente poder exercer com mais liberdade, sem nenhum viés político partidário, sem nenhuma ideologia, para tentar trazer a mulher mais próxima dos seus direitos, né? E isso a gente só conseguiu através dessa associação. Há quanto tempo ela está no ar? Tá. Então, ela é muito nova, a gente conseguiu formalizar ela esse ano, né? Ela estava informal, agora em dezembro a gente começou e agora a gente já tem ela formalizada, com CNPJ, tudo direitinho. Mas isso nos custou um certo tempo para conseguir. Porque tudo sabe como é que funciona essas coisas voluntárias, né? Mas, enfim, bem sei. Com muita boa vontade. Então, o que acontece? Essa associação, a gente estava até brincando antes de iniciar o programa, que o doutor Araquém falava que jurista, quem cobrava juro, não era... Isso, olha, advogado não é jurista, meu filho. Jurista é quem ganha a vida cobrando dinheiro a juros. Bom, era uma piada, né, dele, mas com toda certeza ele sabe que a origem do vernáculo não é esse, né? A gente sabe que o jurista, na verdade, é o operador do direito, né? Então a gente achou interessante colocar esse termo e não associação de mulheres advogadas nem nada, e sim a associação de mulheres juristas. Por que juristas? Que são mulheres operadoras do direito, mulheres que atuam no direito da mulher, né? Em busca do direito da mulher. Então são todas que estão ouvindo, né, e que gostam de estudar sobre o direito da mulher não necessariamente o curso de direito, mas o direito da mulher é convidado, né, a nos associar a gente. Quando você fala que vocês não se sentiam amparadas em várias instâncias das instituições, eu entendo que nem mesmo o universo dos operadores do direito está preparado para esse debate, né? Não está, mas isso não veja bem, eu não estou aqui para criticar Sim. fulano ou beltrano, né? É um processo histórico mesmo. É uma questão estrutural, né? É o machismo estrutural. Então, os nossos organismos, eles não estão preparados para lidar com essa desconstrução ainda, né, do machismo. Então, assim, existe ainda muita resistência dentro da própria OAB, dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário. Existe muita resistência dos próprios operadores do direito em conseguir se desconstruir ainda. A gente vê muita resistência ainda das próprias mulheres que atuam ali, dos próprios homens que atuam ali. E isso não é uma coisa de agora. Veja bem, isso é uma coisa que já vem de muito tempo. E mesmo em pleno século XXI, isso é muito difícil. Olha só, a gente está falando desse projeto de lei aí do 1904, que é um retrocesso, né? Então a gente está toda hora dando um passo para frente, às vezes dois para trás. O PL, já que você tocou no assunto, você tem algum outro aspecto, algum outro detalhe da atuação da associação que você avalie
relevante a gente discutir. Então, por favor. A nossa associação tem também esse trabalho de buscar junto aos políticos, né? Inclusive, quando você falou dessa situação um pouco antes, né, do senador Petecão, foi um dos poucos senadores que nos recebeu, tá? Para não dizer o único, porque os outros marcaram, mas não nos receberam, né? E a nossa associação buscou esses senadores para tentar frear essa atrocidade, os senadores, deputados, alguns deputados aqui também nos receberam, mas o senador Petecão foi o único que nos recebeu, sabe? E é para tratar justamente dessa nossa preocupação em relação a esses retrocessos legislativos. E o senador Petecão se mostrou bem progressista até, né? E um dos mais progressistas no falar, e até me surpreendeu, vou te falar a verdade, não vou mentir, me surpreendeu muito. Se bater para ele vota contra. Ah, sim. Sim. Ele se mostrou bem preocupado, né? E com uma visão bem desconstruída em relação à questão do machismo. Tem um projeto, um outro, que ninguém está prestando atenção, que é o anteprojeto que está tramitando já no Senado em relação à alteração do Código Civil, que vai tornar a mulher não mais herdeira. Ela vai ter que concorrer ali. Concorrer não, ela perde o direito dela para os pais do marido dela. Olha o absurdo. Vamos supor, não sei a tua realidade, mas dentro da minha realidade, a minha avó, por exemplo, ela nunca trabalhou fora, ela sempre viveu com o meu avô, ela nunca teve uma profissão, ela nunca... Viveu em função da casa. De casa. E aí o que acontece? Isso é uma realidade de muitas mulheres, né? E aí essa mulher que vive aí 30, 40 anos com o seu marido, se ele tiver, por exemplo, vamos supor que ele já tinha um sítio, né, antes de te conhecer, e ele morrer e só tiver esse sítio ainda, você perde esse sítio para os pais dele. Aquela mulher que morou 40 anos com ele perde o sítio para os pais... Para os filhos, para os pais, mas ela não recebe. Esse projeto está fazendo isso. Com essa alteração do Código Civil. Alteração do Código Civil. Tá? E por incrível que pareça, quem chamou a atenção foi a Damares. Olha aí. As surpresas. Então, assim, quando a gente fala sobre o direito da mulher, a gente não pode levar isso para o cunho partidário, sabe? Eu aprendi isso a duras penas, porque às vezes a gente acha que por você estar de um lado, vamos supor, mais do lado esquerdo, supostamente progressista da coisa, e falando em partido político e ideológico, você acha que você está alcançando direitos. E muitas vezes as pessoas utilizam essas bandeiras para alçar o poder, não necessariamente para fazer acontecer. Porque, na verdade, a gente tem que olhar isso como o que ele é. É um direito que tem que ser abraçado por todos os ideais políticos, todos os partidos, todas as bandeiras, Lula é Bolsonaro, esquerda é direita, todo mundo tem que pensar no direito da mulher, né? Então, tudo bem, você tem algum conservadorismo, você quer ser dona de casa, mas a batalha do feminismo nunca foi para a mulher ter que sair e carregar sacas de cimento, né? As pessoas confundem muito. É uma vulgarização do debate quase que calculada, né, Tatiana? Eu conversei, o Roberto Duarte nos recebeu, e inclusive foi muito bom quando ele nos recebeu, porque eu pude explicar isso para ele, porque ele realmente não sabia essa diferença entre feminismo e femismo. E não é só ele, isso aí entre feminismo e? Femismo. Femismo. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, o femismo é o antônimo, você também não sabia, não, né? Pois é. O femismo é o antônimo do machismo, né? Então você tem o machismo, que aquele acha que o homem é melhor do que a mulher, que o homem pode mais que a mulher, tem que ter mais direitos, e aquele aquele a endurecer, né, dos sentimentos, que o homem não chora e tal. E aí você tem o feminismo, que aí seria o antônimo, ou seja, a mulher que tem que ser forte, a mulher que tem que que é melhor que o homem, que a mulher não tem que trabalhar, não pode ser dona de casa, que a mulher isso, que a mulher... Não. Isso é o femismo. Isso é o femismo, né? Opa,
Siri. O feminismo, ele é a luta. Ele começou ali no movimento do Voto? frágil, exatamente, do Exato. voto, tá? Então, é Início ali... do século passado. Perfeito, exatamente. É ali que começou o feminismo, que é uma luta, até a etimologia da palavra é essa, é uma busca por direitos femininos, né? Então, esse é o objetivo, o feminismo é esse, é um estudo do direito da mulher para que ela alcance e almeje cada vez mais direitos. E isso era para o feminismo era para estar arraigado em todos os partidos, em todas as ideologias, e não é o que a gente vê, infelizmente a gente só perdeu com isso. Quando a gente começou a colocar na conta de uma ideologia de esquerda o feminismo, todas as mulheres perderam. Então, quando a gente começa a trabalhar... Eu queria que você justificasse o porquê. Eu vou te dizer o porquê. Porque com isso a gente perde força. Uma vez que isso... se eu descambar para o feminismo, eu viro comunista. Ninguém quer se ver como feminista mais. Então você já Como tem... se ser comunista fosse algo... É como se fosse algo ruim, mas assim, independentemente de qualquer teologia, o feminismo ele tem que estar arraigado em todos os partidos. Ó, dentro da minha associação, tem eu, que tem uma ideologia mais progressista, mais para a esquerda, como temos a doutora Laura, que é mais para o lado direito, e nós conseguimos conversar e entender que os nossos direitos femininos estão sendo vilipendiados todos os dias. Seja por lado esquerdo ou lado direito. Né? Retrocessos acontecendo. Né? Justamente por conta disso. Então, assim, eu fico muito entristecida quando uma mulher fala assim, não, mas eu não sou feminista, eu sou feminina. Não, ser feminina é você exercer a sua feminilidade. Né? Que você Coisa não tem nada a ver com tem outra. nada a ver com a outra. Então a pessoa nem estuda e está falando sobre, né? Então vamos estudar primeiro. O feminismo não é isso. O feminismo, na verdade, muitas mulheres são feministas e não sabem. Apenas não sabem. Então, essa busca por direitos e é simplesmente a ousadia de dizer que nós temos tanto quanto o direito que o homem tem. Nada mais, nada menos, né? Claro que nós vamos ter nossas diferenças, mas isso é o princípio da igualdade do direito. Por isso que a importância de termos juristas envolvidas no direito da mulher. Quando a gente estuda o direito, a gente descobre que a igualdade não é aquela da matemática. A igualdade é uma igualdade equitativa. O que é a igualdade equitativa? É aquela igualdade que eu vou tratar os iguais de forma igual. E os desiguais na medida da sua desigualdade. Eu não vou querer que um cadeirante corra a mesma metragem de uma pessoa que não tem problema nenhum nas suas pernas. Eu não posso exigir isso. Né? Olha, eu tenho que tratar de forma equitativa. Eu vou aqui fazer uma provocação e colocar talvez você numa situação um pouco complicada, porque você vai ter que opinar em relação a uma determinada instituição. Ai, ai, ai. Lá vem. Em se tratando de... Na última gerou um processo. Eu sei. Em se tratando de equidade, o nosso Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual que está muito feio na fita nesse debate. Se comparando com outros ministérios públicos do país, o nosso Ministério Público Estadual é muito macho alfa ainda. A presença de mulheres ali em cargos são poucos. E recentemente nós tivemos uma situação em que o Ministério Público obedeceu a todas as regras e eu fico me perguntando se mesmo obedecendo a todas as regras, se ele conseguiu ser justo ao não escolher a promotora Joana Dark como procuradora, apesar dela ter uma nota muito acima dos concorrentes dela. Aliás, ela, acho que em 8 candidatos, se não me falha a memória. Eu acho que eu sou suspeita, porque eu sou muito fã da doutora Joana. Mas você concorda comigo que assim que... Apesar que a pessoa escolhida, não estou aqui querendo julgar o mérito. O Ministério Público ele precisa aprender com a OAB nisso aí. Porque dentro da OAB, nós já votamos a paridade. E ali dentro da OAB, então, agora é o seguinte, você tem que necessariamente observar a equitatividade.
Quando você for fazer votação do 5º constitucional, como também dentro da própria instituição, ali em cargos, né? A gente tem que sempre ter nivelado, homens e mulheres, né? O que eu acho até uma injustiça, porque nós somos maioria de mulheres, eu acho que devia ter mais mulher, mas tudo bem. Bom, olha, para você ver como essa situação do Ministério Público, ela é intrigante, porque tem muita gente que está te ouvindo. Estou aqui recebendo a mensagem do professor Beneilton, que é um excelente professor de português. Ele fala assim: machismo versus femismo. Nunca é tarde para aprender. Isso aqui é uma audiência qualificada, viu, Tatiana Carla? Olha, nesse episódio do Ministério Público, por exemplo, Tá. Muita gente está te ouvindo e está falando assim: mas então agora a questão é ser mulher, a questão da competência a gente pode deixar para um segundo degrau da escada. Esse episódio do Ministério Público leva esse argumento para baixo, porque ela era, do ponto de vista do mérito, a mais qualificada. Sim, sim. Então, assim... Eu, assim, não tenho como... Não peguei o currículo dos demais. Eu conheço muito o trabalho da doutora Joana. Acho ela um exemplo, né, de mulher, um exemplo de cidadão, um exemplo de tudo, assim. Tenho muito orgulho, assim, da pessoa que ela é no meio jurídico. E, realmente, o Ministério Público precisa aprender com a gente. Eu acho que eles precisam aprender, né? Com a OAB. Eles precisam aprovar a paridade, como nós conseguimos também aprovar ali. Eu acho importante então, isso. Você já está me dando uma outra informação, que para o Ministério Público, por exemplo, ter escolhido Joana d'Arc e não o novo procurador, teria que ter tido essa decisão anterior, né? Sim, a paridade é importante, ela é muito importante, porque daí você começa a ter mais essa sensibilidade. Passa a ter uma regra a mais, né? Inclusive fomentar mais a participação feminina dentro da promotoria. A gente quase não vê mulheres, né, querendo ser promotoras. A maioria são os homens, né, que viram promotores. E quando as mulheres adentram dentro do Ministério Público, isso não é só coisa do Ministério Público do Acre, isso em todos os ministérios públicos do Brasil. Eu sei porque eu sou do Paraná e lá não é diferente. Então, o que acontece? Quando uma mulher assume, ela cai aonde? Ela cai ali no... você vai tratar sobre o direito da mulher, ela nunca vai entrar lá na organização criminosa, por exemplo, ela não vai cuidar dessa pauta, né? Então, eles têm uma certa... mulher, então vai lá com as menininhas, né? Vai tomar chá. Discriminação mesmo. É um machismo estrutural que a gente estava conversando. Todas as instituições possuem isso, né? Então, assim, não é uma coisa do Acre, é uma coisa de todas as instituições que a gente precisa começar a observar, olhar, né, para o próprio umbigo e começar a ver os nossos erros, né? Nossa, tentar mudar. Isso é uma coisa que as promotoras de justiça do nosso Ministério Público nos mostram, é que quando elas têm a liberdade de agir, elas vão para cima, né? Porque, eu me lembro, promotoria de meio ambiente, promotoria de defesa do consumidor com a Alessandra Marques, enfim. Exatamente. Então, elas são muito, ao contrário. Muito competente. É bem ao contrário. É bem ao contrário. Bom, Tatiana, eu queria agora, feito esse preâmbulo em torno da atuação da Associação de Mulheres Juristas, certo. Eu queria que você explicasse para quem ainda não tem acompanhado com alguma atenção o debate a respeito do projeto de lei 1904 de 2024, que é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, mas ele já tem, digamos, coautoria de outros quase 60 deputados federais, que está sendo chamado de PL do estuprador. Isso. Por quê? Então, eu vou explicar. Vou tentar, né? Veja bem, o projeto de lei, ele busca tratar como uma pauta de uma penalidade de homicídio, a mesma penalidade de um homicídio, para quem realiza o aborto com um feto de mais de 22 semanas. Qual que é a problemática aí? Ele altera o Código Penal, né? Você falou primeiramente daquela outra situação alterando o Código Civil, essa aqui é uma outra situação, um outro código. Isso. Altera o Código Penal. Esse altera o Código Penal. Esse 1904 altera o Código Penal.
E o que ele faz? Ele torna o médico, por exemplo, um criminoso que fizer isso daí. Ele vai responder pelo crime de homicídio se ele fizer esse tipo de aborto, né? Olha o que nós estamos fazendo com os nossos profissionais da medicina, tá? Nós estamos imputando essa criminalização. Mesmo nos casos em que a mãe tem risco de vida, tá? Mesmo se a mulher, se for uma criança estuprada, mesmo se for um feto sem cérebro. Então, vamos separar. Hipóteses. Por favor, explique. Legal. Explique. O aborto é crime no Brasil, vai continuar crime, era crime e continua crime. Só que eles estão querendo fazer ser pior. Por quê? Porque mesmo ele sendo crime no Brasil, ele tem exceções. Quais são as exceções? Três exceções. Quando o feto é anencéfalo, ou seja, ele não tem cérebro. Vai viver horas, um dia, uma semana, dependendo da quantidade de córtex que ele tiver, de repente. Mas o fato é que ele é anencéfalo, ele não tem cérebro. Para que você vai fazer uma mãe terminar uma gestação, né? Tem que ver aquela criança, né? Que depois de nascida é criança, né? Daquele feto, com o nascimento é uma criança, fazer todo aquele sofrimento ali. Necessidade, né? Se a sua religião diz que tem, siga a sua religião, que a gente não pode misturar religião com o direito. O direito da pessoa. Deus não deu livre escolha. Você está tirando a livre escolha. O livre-arbítrio que Deus nos deu, você está tirando. Né? Então, o que acontece? A anencefalia é um dos... Nós não terminamos ainda. A anencefalia é a primeira exceção. O segundo é a questão do risco de vida à mãe. Se a mãe tiver um risco, ela vai morrer no parto se ela continuar. Ela está com uma pré-eclâmpsia, ela está com uma eclâmpsia, enfim, ela está numa situação ali que ela vai morrer, né? Se ela der continuidade àquela gestação. Se houver um aborto, o médico é preso, a mãe é presa. Tá? E no caso de estupro. Tá? São as três exceções. Três exceções. O feto é anencéfalo. Isso. Quando existe um risco de morte para a mãe, que não há, se ela não fizer o aborto, ela corre o risco de morrer. Isso. E a terceira exceção é quando a mulher é vítima de um estupro. Isso. Nessas três situações, o aborto é permitido no Brasil. Permitido. Só reforçando, para a gente não... Vamos dizer assim, ele não Não tem penalidade. Não existe penalidade nesses casos, tá? Correto. Então, não é que o aborto é legal. O aborto, ele é ilegal. Mas nessas três situações, a lei excetua. A lei não criminaliza. Essas três situações. E em que aspecto o projeto de lei 1904 representa um retrocesso? Ele vai criminalizar a partir da 22ª semana. Se você fizer o aborto a partir da 22ª semana, ele vai se tornar um crime de aborto, né? Não vai ter mais essa exceção, porque tem lá no dispositivo, traz lá dizendo que não vai mais ser exceção, tá? Não vai estar excetuado. Agora, Tatiana, nós chegamos no ponto... Pela 22ª. Nós chegamos no ponto da conversa que nós vamos ter que mexer em um outro problema. Tá. Porque a maior parte dos casos, o aborto acontece antes da 22ª semana. Isso. Esse é um ponto. Certo. Agora, tem algumas situações em que a mulher, e agora eu vou abrir um parênteses, que na verdade é uma criança, não tem consciência de que foi estuprada, de que foi vítima de um crime também. E eu tenho esses dados. Um terço dos abortos legais feitos no Brasil, tá? É muita coisa isso. 30% dos abortos, que são realizados de forma legal, tá? Dentro do Brasil, são depois das 22 semanas. E por que isso? Eu vou te explicar o porquê. Porque é quando a barriga começa a aparecer. E são de crianças. Esses abortos que são realizados legalmente são de crianças que engravidaram. E aí a barriga começou a aparecer e a professora descobriu, a mãe descobriu, uma tia descobriu por conta da barriga que apareceu. Que é quando aparece as 22 semanas em diante. Para que você vai fazer essa gravidez prosseguir se a gente sabe que o risco é 5 vezes maior
do que para uma adolescente. Uma criança parir tem 5 vezes mais chance de morrer. Parto do que um adolescente. Né? E esses dados eu não estou tirando da minha cabeça, esses dados são todos da Organização Mundial de Saúde. São estudos, são índices, né, que estão tirando de dentro dos hospitais. Então, assim, eu acho muito absurdo você condenar essa criança e jogar ela num abismo, né? Falar assim, não, você vai ter que continuar com a sua gravidez. Isso é muito cruel, isso é desumano, é monstruoso, não é humano isso. Teve, inclusive, um caso, não é? Acho que há 2 anos, mais ou menos, que foi no Paraná. Vários casos. Foi em Santa Catarina, não me lembro. A repercussão foi esse porque a juíza, ela ficava tentando convencer a criança a dar continuidade da gravidez. Foi onde mesmo? Eu não me recordo. Foi no Paraná ou foi em Santa Catarina? Acho que foi em Santa Catarina. Se eu só me engano, Santa Catarina. Enfim, mas são casos, assim, inúmeros, assim, não é só um, né? A gente vê vários casos de médicos também tendo. O Conselho Federal de Medicina não quer, né? Eles mesmos. Mas o presidente não deu uma declaração. Deu uma declaração. No Congresso Nacional, me pareceu ele ali, se não é a favor do PL, não, também. É porque ele viu que não deu a repercussão que eles pensavam, né? Eles não imaginavam que ia dar, mas o Conselho Federal de Medicina, ele não foi contra esse projeto de lei a princípio. Ele não foi contra. Exatamente. Exatamente. Não, ele não foi contra. Eles não, os médicos possuem resistência a fazer. Quando você fala no direito da mulher, existe muito machismo dentro da medicina. Muito machismo. Precisou alterar a legislação para a gente conseguir fazer uma laqueadura durante o parto, porque os médicos não querem que a mulher se submeta a uma nova cirurgia, eles não querem fazer durante o parto a laqueadura. Dentro da própria medicina não existe um olhar para com a mulher com mais acuidade, entende? Existe assim, vamos ver quantos nascidos vivos eu faço, e sem olhar o bem-estar da mulher, né? Tatiana, eu insisto no raciocínio de que essa mulher a qual você está se referindo, muitas das vezes são pretas, pobres, crianças. Isso é que eu acho a maldade maior desse projeto de lei é isso, porque uma mulher que tem consciência do seu corpo, Os indígenas, aqui a gente tem um problema gravíssimo com a questão dos indígenas. Muitas crianças indígenas grávidas, assim, com 11, 12 anos, e geralmente de parentes, né? Então, a gente tem uma resistência imensa, seja da língua, né? Uma resistência dos próprios indígenas, que eles têm também uma certa resistência com assim, o próprio Ministério Público já tentou fazer algumas ações lá dentro, o Poder Judiciário, o Estado, né, do Acre já tentou, só que eles ficam com receio, né, eles acham que a mulher indígena fica muito desobediente, vamos dizer assim. Porque você já está tocando num outro ponto polêmico também, que é o cenário de violência a qual a mulher está inserida nas comunidades indígenas, né? Nas aldeias, que é um fato também. Sim, bom, existe todo um... Eu já vou ficar aqui até amanhã. Existe todo um contexto histórico para isso, lá da época do colonialismo, né, que contaminou o tratamento das mulheres, né, porque as mulheres, para os colonizadores, elas serviam apenas para essa reprodução mesmo, elas eram estupradas, elas foram tratadas como objeto, né, e essa objetificação, ela chegou dentro das aldeias dessa maneira, então, isso contaminou muito como a forma como o indígena passou a tratar as suas mulheres, né? Olha, toda essa situação também. Tem um detalhe que eu queria saber a tua reflexão a respeito. Tem muita mulher que apoia o projeto de lei. Por questões ideológicas e principalmente religiosas, né? A gente observa muito essa mistura. Sem um olhar do direito puramente dito, sem um olhar da própria medicina. Teve gente que falou assim, não, mas não tem como fazer o aborto depois das 22 semanas. Como assim? Se lá na Inglaterra até a 24ª é considerado legal, né? Então, assim, existem sim meios de fazer a cistolia, né, que se chama. Há essa possibilidade, sim. E por que a vida desse feto que nem nasceu é mais importante do que daquela criança que foi estuprada? É isso que eu queria entender. Que religião é essa
que enaltece um ser não nascido, um ser ainda sem completo desenvolvimento, em detrimento da sanidade mental, espiritual, tudo, né? Dessa pessoa, inclusive física, né? Você não está resguardando essa mãe não é mãe, né? Essa pessoa, né, que foi estuprada ali de nada. Você não está resguardando nada. Porque para mim, criança não é mãe. Eu acho que não existe mãe e criança. Criança é criança e mãe é mãe. Mãe tem que ser a pessoa que tem realmente uma possibilidade de gestar um ser dentro dela. Que decidiu ser, né? E que decidiu ser, né, principalmente. Mas assim, ela não tem condições, ela não tem como ser mãe, porque ela não tem condição biologicamente falando, né? Essa gestação, eu acho que um médico poderia até falar muito melhor do que eu, mas essa gestação, eu já estudei muito sobre isso, o útero não está preparado para aquele bebê. O canal vaginal não tem como passar aquele bebê. Enfim, criança gerando outra, né? É uma criança gerando outra e isso não tem como ser feito, gente. Não dá. Inexiste essa possibilidade. E aí o que acontece? Como a gente tem esses estupros ocorrendo, principalmente assim dentro das aldeias indígenas e tal, com crianças, a gente está tendo uma grande quantidade como tem a proximidade pelo parentesco, grande quantidade aqui no Acre também de nascimentos com algum tipo de deficiência, não é? Sim, infelizmente. Bom, anomalias genéticas imensas aqui. Durante os debates a respeito do PL 1904, na grande imprensa, vários programas de debate a respeito do assunto, foi falado, foi um raciocínio muito comum, de que se nós homens pudéssemos gerar uma criança, esse projeto de lei jamais sairia, essa ideia jamais teria sido criada. Você acha que é razoável esse raciocínio? Isso é uma forma de dizer que quem elabora esse tipo de ideia, de lei, não tem lugar de fala, é uma pessoa que é injusta, porque o projeto de lei, ainda mais no cenário brasileiro, se demonstra injusto. Na verdade, assim, eu até falei para um colega meu advogado que como ele não tinha útero, ele não podia opinar. Ele não gostou muito, ele ficou bravo comigo, que dizia que eu estava cerceando a liberdade dele de expressão. Mas assim, é verdade mesmo, porque assim, se você não gera, né, se você não corre isso no seu organismo, como é que você vai falar com propriedade o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito se você não tem risco de ser estuprado? E com isso, você tem um risco de ser estuprado, porém, com o estupro que forem realizar em você, você não vai gestar nada. Você não vai gestar nada dali. Se o homem ficasse grávido, caso fosse estuprado, aí ele poderia falar alguma coisa, mas ele não fica. Então, o que é o lugar de fala dele aí? Né? Eu, sinceramente, não consigo entender qual é essa necessidade que a gente tem de ir na mídia, né, ir na internet e ficar dando opinião, sendo que isso nem acontece com a gente está lá dando opinião, a gente não sabe nada a respeito, está lá opinando. Esse tribunal da internet eu acho muito interessante. Agora, assim, pelo menos, seja de que lado for que você esteja dentro da sua ideologia, né, eu vi muita resistência, né, a princípio eu vi muita resistência da população em geral em relação ao projeto de lei por tratar, não necessariamente por obrigar a criança a gestar, mas principalmente por tratá-la como uma homicida, com a mesma penalidade, ou seja, ela vai ter uma pena maior do que do próprio estuprador. Então, esse X da questão é que está tornando ela tão antipática. Não é o fato de... Não é você tratar de forma humana a criança estuprada, não. Eu vejo que a população, em geral, ela se ressentiu com esse projeto de lei, mas pela questão da pena. Então, a essência do problema, a sociedade brasileira, pela tua percepção, pelo que você tem sentido... Tem ouvido, né? Ela não mexe naquilo que é essencial do debate, né? Infelizmente, não. As pessoas não têm essa consciência. E assim, o estado do Acre é o 4º ou 5º em que tem mais estupro de vulnerável do Brasil.
né? Então, assim, estamos sempre ali naquelas escalas maravilhosas, né? Infelizmente. Tem aqui uma fala do Beneilto Damasceno, excelente a participação da doutora Tatiana, o Zé Roberto também, muito obrigado, Zé, pela tua participação. Programa top, avante, nobre amigo Itaão, forte abraço a todos vocês que estão acompanhando o programa Giral. Eu queria dizer, que eu acabei me esquecendo, de dizer que você pode fazer a sua interferência aqui no debate por meio de um telefone, simples telefonema, 99231 2054. 99231 2054. Ligue e participe. Faça a sua intervenção, diga o que você pensa a respeito desse assunto, porque nós precisamos saber a tua opinião a respeito disso. Agora, só lembra o seguinte, né? A sua opinião não autoriza a sua ofensa. Não é? Ninguém é convidado aqui para ser ofendido por ninguém. Não é? Então, peço a sua participação. Tatiana, diante do que está posto, ontem, ou foi antes de ontem, eu vi um analista político falando que só essa movimentação que o projeto de lei causou na seara política rendeu aos aliados do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, a bagatela de 4,5 bilhões em liberação de emendas. Todas as vezes que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, se ver um pouco ali acuado nas cordas, ele saca uma agenda polêmica e coloca o Palácio do Planalto ali um pouco. Ele vira o jogo. Ele vira. Ele é bom, nisso ele é bom. Diante desse cenário, como é que você vê a importância do trabalho como uma associação e outros, esse tipo de fórum aqui, para que o debate se qualifique mais? Qual é a estratégia? Eu acho assim que isso é importante para que a gente comece a fazer uma reflexão em relação à sociedade que a gente está criando, né? A sociedade que estamos criando nossos filhos, né? Quem tem filho, sobrinho, enfim, está vivendo nesse planeta aqui, tem que se atentar para o que a gente está tornando isso, que tipo de ser humano que nós estamos criando dentro dessa sociedade que se preocupa mais em relação a uma pena de um assassino para uma criança que foi estuprada, aí você, mas a criança não pode ser presa, sim, mas ela tem internação, né? Então, assim, eu vejo assim, um monte de desculpas para situações e que monstruosidade é essa? São pessoas assim que não param nem para fazer uma reflexão, né? Você vê essas pessoas que ficaram querendo fazer uma homenagem, pendurando um político no pescoço, são pessoas que não fizeram reflexão política. Como é que eu consigo homenagear? Como é que eu crio um senso crítico nesses estudantes aqui, para eles conseguirem entender que aquele político foi importante, porque trouxe verba para a gente? Por que não trazer essas discussões dentro das escolas, ao invés de fazer esse tipo de evento, né? Tão vexatório. Então, vamos tentar fazer... Eu não culpo A ou B, o político C, o governo A ou B. Analisa o processo, né? Todos, seja quem for, comece a fazer uma autoanálise se a gente está indo para o caminho certo. Pelo amor de Deus, vou começar a raciocinar. Por que as crianças, por que as pessoas não sabem a diferença entre feminismo e feminismo? Por que as pessoas não falam mais sobre feminismo? Porque a gente está criando dogmas, conceitos, sem fazer com que os nossos jovens raciocinem. A gente não está criando mais debates, não estamos trazendo mais ideias, parece que todo mundo tem medo. Ideologia de gênero, não vamos poder falar sobre isso. Por que não? Por que a gente não pode falar sobre? Por que não cria esse senso crítico nas nossas crianças, para elas raciocinarem? Elas não podem nem falar sobre isso, tudo vira tabu, né? E esse tabu é o problema. É justamente por conta do tabu que a criança não conta que ela está sendo importunada pelo tio, ela não conta que ela está sofrendo assédio. Essa criação de tabus é que está tornando os nossos jovens isso daí que você está vendo, né? Pessoas totalmente alienadas, fazendo o que mandam, sem nenhum senso crítico, e isso é muito preocupante. Agora, para os deputados que se apressam ali nas redes sociais
para poder dizer que apoiam este projeto de lei, eles jogam para a galera, né? Isso é um. É um pecado muito grande. Eu gosto muito do nosso amigo Roberto Duarte, porque ele é um colega advogado, mas assim, poxa, que bola fora. Ele criou aquela enquete lá, né, do aborto, né? E, infelizmente, ele foi em cima do que a maioria falou. Se é para ser contra o aborto, então vamos aprovar esse projeto de lei, sem fazer a análise devida sobre isso, né? A gente não pode ir por esse senso geral aí, vamos dizer assim, vou fazer uma enquete aqui sem a profundidade necessária. A gente tem que começar a se aprofundar nos temas com mais cuidado, mais estudo, mais debate. Não dá para sair aprovando legislação, ainda mais quando se trata de situações como essa, de vida. A gente está falando de vida, gente. A gente não está falando de... teve gente que falou assim, essas pautas sociais, não é sociais, de costumes. Pautas de costume. Agenda de costumes. Essa agenda de costume vai ser engavetada pelo Lira. Agora ele vai falar sobre economia. Gente, mas isso é péssimo, porque assim, ele não está engavetando costume, não. Ele está engavetando um projeto que fala sobre vida. Vida de pessoas, né? Vida de crianças estupradas, né? Então, de médicos que estão ali. Imagina a pressão do médico ouvindo isso e, de repente, chega uma criança ali com uma gestação de mais de 22 semanas. O que não é difícil, né? Meu Deus, é corriqueiro, o que eu falei, 1/3 dos abortos. Exatamente. Agora, você imagina a pressão sobre esse médico? Faz ou não faz? E a pressão sobre essa magistrada também? Ou magistrado, né, que recebe essa situação. Então, assim, é muito difícil, mas é só tomar a pílula do dia seguinte. Gente, a pílula do dia seguinte nem sempre dá certo, tá? É importante que se fale, né? E as crianças... Exatamente, a questão é essa. Uma mulher ainda tem essa consciência da pílula do dia seguinte, ela tem consciência de que foi estuprada, mas nós estamos aqui tratando especificamente agora do cenário de uma criança. Anticoncepcional, imagina o do dia seguinte. Ninguém deixa falar sobre educação sexual das escolas, é um tabu, não se pode falar. Como é que você quer que a criança interrompa a gravidez antes? Então, assim, é uma falta de bom senso tão grande que a gente vê que a profundidade é de um pires, né? Essa foi boa. Né? A profundidade é de um pires. Mas nós pais, estamos intervindo na administração da escola para proibir determinados livros, Tatiana. Aquele Ziraldo, ele fez um sobre o Menino Marrom. Menino Marrom. Você ficou sabendo? Sim. Que censuraram? Em determinado momento do livro, tem lá uma situação em que os garotos, o que isso aí era muito comum antes, o tal do pacto de sangue, né? Meu Deus. E aí os pais, porque também tem muitos pais que nem leem, né? Aí também já gera uma outra situação complicada. E aí querem intervir, proibir aquele livro por conta desse detalhe. Sim, sim. Agora você imagina discutir educação sexual num cenário como esse na escola. Meu Deus do céu, assim, é difícil, é muito difícil. E assim, olha, a própria Lei Maria da Penha, até hoje, ela não entrou nas escolas. Até hoje, ninguém ensinou Lei Maria da Penha para o meu filho, por exemplo. Eu ensinei. Mas dentro da escola dele, ele nunca ouviu falar. E a lei, desde 2021, está em vigor, obrigando a alterar a diretriz curricular, a base curricular. A LDB está alterada e isso não se concretiza. Por resistência dos próprios gestores, Itan. Você acredita? Os próprios gestores das escolas. Os gestores das escolas não aceitam a aplicação da Lei Maria da Penha dentro das escolas. Diz que essa lei não presta, que não sei o quê, não sei o quê. No Acre é assim também? Sim, sim. Olha só. Infelizmente. Nesse caso, eu vou fulanizar o debate, é a própria professora não se reconhecendo historicamente. Não. É o que eu falei. Por isso que nós perdemos quando a gente colocou pautas como essa, feminista, no cargo da esquerda. Quando a gente passou a tratar isso como ideologia política, todo mundo perdeu. Olha como a gente perdeu. A resistência dessas professoras
que muitas vezes são de extrema direita, por exemplo, é justamente por achar que isso é coisa de comunista, que essa Lei Maria da Penha é coisa de gente da esquerda, coisa de gente, né, do Lula. Contaminou, né, o debate, né? Totalmente, não tem ideia. Muitas não sabem nem que, na verdade, essa legislação só surgiu porque o Brasil foi condenado internacionalmente. Não sabem nem isso. Como foi o Lula que sancionou, eles acham que tem a ver com o Lula, mas não tem nada a ver. Lula não ficou com dózinha de Maria da Penha, não. O Brasil não estava nem aí para ela. Mas que ele teve que assinar, né? Ele teve que assinar. Ele teve que assinar, né? Por quê? Porque o Brasil teve uma condenação no Tribunal Internacional. Então as pessoas não sabem do que elas estão falando. Isso que é o duro. Olha, Tatiana, eu quero... Eu estou levando aqui um carão, que eu não falei a respeito do telefone, e também já são 11 horas e 3 minutos. Eu nem fiz o intervalo que eu deveria fazer. Eu quero agradecer a tua participação aqui. O nosso segundo entrevistado já está esperando. Quero agradecer também, aproveitar a audiência do colega Altino Machado, do Igor Felipe, do Flávio Nascimento, do professor Mauro Ribeiro, lá da UFAC, do Zé Roberto, da Ruama Nascimento, Ricardo Farias, Laureana Moura, Nacília, Cássia de Maria, Francisco Moreira, Daiele Cris, professor Carlos Franco também, o pessoal da UFAC está aqui. E dizendo que o Cebolinha já está aqui, a produção está me chamando a atenção. Tatiana, muito obrigado pela tua vinda aqui. Mesmo pela oportunidade, fico muito feliz, e quem quiser se associar pode procurar a gente no Instagram, amj.acre, e nós estamos aí à disposição. Só para finalizar, você é otimista, você é teimosa nesse aspecto, nesse debate aqui? Os dois, eu sou os dois. Tanto otimista quanto teimosa. Vai teimando então. Vamos para o intervalo e já voltamos.